tudo bem? Estamos falando de corresponder ao Espírito Santo. Tocamos no primeiro vídeo naquele acontecimento ali nos Estados Unidos, naquela universidade de Esbor, um avivamento, 5, 8 dias, jovens entrando de cá, lotou o auditório. E aí eu falei da prova dos 9 no primeiro vídeo. Eu falei que às vezes, quando observamos um mover assim, a gente fica desconfiado. Mas não só para esse. Muitas vezes Deus está fazendo algo na nossa igreja, no nosso meio, ou na nossa célula e ficamos assim, será que é Deus mesmo? Eu vou esperar um tempo para saber se é Deus. Então você tem que ficar conosco hoje, porque eu vou falar da responsabilidade. Deus quer fazer, Deus quer trabalhar no coração de jovens, Deus quer mover grandes coisas e muitas vezes a única coisa que fazemos é ficarmos sentados, quietinhos, esperando que tudo dê certo ou dê errado, só para depois nós falarmos assim, não falei que isso aí não era de Deus? Ei, eu quero despertar você para sair desse lugar, de só observação para um lugar onde você se apresenta diante de Deus. Certa vez ouvi um pastor falar no seminário, o professor Maurinho me ensinou demais e ele falava, aqui no seminário vocês estão recebendo fogo, unção, a palavra de Deus. Mas manter esse fogo depois é responsabilidade de vocês. Eu tenho passado por essa experiência nesses dias, algo maravilhoso, que é ali no Rema. Estou fazendo o 2º ano do Rema, com muita alegria, e nós temos aula com aqueles professores maravilhosos, e aí aqueles professores vêm e com aquela unção, com aquele impacto, com aquela dinâmica, com aquele coração, e eles meio que deixam você puro gás, puro ânimo. E de repente, se após a aula, após o Rema, vier aquela preguiça, aquele desânimo, aquela parada, eu te pergunto, a responsabilidade é daqueles professores que estudam, que se capacitam, que se enchem do Espírito Santo, chega ali, ministram na tua vida, e aí se você não faz o Rema, tem que conhecer, mas de repente você está aí na tua igreja, teu pastor, ele ministra na tua vida, o teu líder, ele trabalha na tua vida, e aí você de repente começa a esfriar, murchar. Será que a responsabilidade é dele mesmo? E a sua parcela de responsabilidade? O Senhor quer nos avivar. O Senhor nos quer como labaredas de fogo, homens cheios do Espírito Santo. Mas até que ponto nós ficamos apenas sentados esperando que alguém venha e nos incendeie? É como eu falei, os professores, nessa experiência que eu contei, eles nos incendeiam. Mas e continuar o fogo? Foi isso que o meu pastor Maurinho falou lá atrás. E continuar o fogo. Ocorreu um avivamento sim ali nos Estados Unidos. Mas e quanto a continuar aquele fogo? Aquele nível de revelação, aquele nível de encontro com Deus, aquele nível de oração e de adoração que muitos jovens passaram ali. E quanto a continuar aquilo? Quanto a continuar no impacto da palavra que você escuta aí na tua igreja? Quanto a continuar isso? A palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios 2, 14 e 15, diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Eu estou querendo despertar você, primeiro, para uma verdade. Você não vai compreender as coisas de Deus, você não vai andar no Espírito, você não vai cumprir o teu chamado com uma mente carnal, sem uma vida de oração, sem uma vida de dedicação à palavra, sem uma vida onde você é guiado pelo Espírito, impactado pelos 5 ministérios de Efésios,
sem se deixar moldar. O propósito que Deus tem na tua vida, que é te encher do Espírito para que você cumpra a tua parte, para que você cumpra o teu propósito, envolve assumir responsabilidades. O homem natural, ele olha para as coisas de Deus e ele diz: eu não entendo nada. Por que ir para a igreja? Por que ouvir o pastor? Por que aceitar confronto? Por que ler essa palavra todos os dias? Por que ter que compreender tanto de princípios? Isso é exagero. Por que é tão necessário a oração? Essa questão de fogo, para que isso? Eu tenho uma vida por viver. Eu tenho tantos projetos e eu tenho meu tempo de lazer. Eu não posso buscar tanto o Senhor assim. Esse é o homem natural. O homem natural não vai buscar na palavra, o homem natural não terá vida de oração, o homem natural ele não vai valorizar a igreja, o homem natural não vai querer sentar na frente do seu pastor. Mas você que está me ouvindo aí, jovem, Deus já falou com você alguma vez? Deus já tocou no teu coração? O Espírito Santo te chamou, falou de chamado com você e de repente você se acendeu como naquele avivamento ali, aquele fogo veio no teu coração e depois de alguns dias você resolveu esquecer, fazer um cálculo matemático, racionalizar tudo e dizer: não, foi só um momento emocional. Por favor, eu quero despertar você para parar de usar aqui o cabeção natural e ouvir Deus falar aqui no teu espírito, no mais íntimo do teu ser. Uma verdade foi colocada aqui. Foi isso que ocorreu naquele avivamento ali nos Estados Unidos. Uma verdade, houve um fogo e aquele fogo tocou aqueles jovens e uma verdade foi colocada nos seus corações. Eles tiveram um encontro. No decorrer dos vídeos você vai entender que todas as vezes que nós temos um encontro com o fogo de Deus, nós somos marcados e o destino, o propósito que Ele tem para nós é puf! Ele acende dentro de nós novamente. Mas isso é fé. Você só vai viver o teu chamado por fé. Lembra que eu comecei falando da prova dos 9? Pare de olhar para a vida do outro. Pare de ficar querendo tirar a prova dos 9. Olhe para você e diga: é responsabilidade minha ser cheio do Espírito. É responsabilidade minha valorizar e viver dias de avivamento. É responsabilidade minha deixar as coisas de menino e ser profundo. O rio de Ezequiel, e essa passagem me chama muita atenção, até separei aqui. Eu não vou ler tudo, mas Ezequiel 47:8 diz: e mediu mais 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Você já viu a diferença de você passar num pequeno riacho? Eu morava ali em Goiânia, num lugar, e nós tínhamos o córrego, né? Era um riacho. E aí nós passávamos andando aquelas pedras lá e era bem divertido. E havia alguns lugares mais profundos, mas no geral era bem raso. E você já viu a diferença do que é passar num riacho? Segura isso aí, hein? Do que é passar num riacho e do que é passar num rio. Imagine você. No riacho nós passamos andando, nem nos preocupamos muito. Mas e se você precisar ir de uma margem à outra do rio Amazonas e precisar ir a nado, de repente um espaço que dê para nadar ali, uma parte mais estreita porque o rio é muito largo, aí você vai ter que se envolver. E quando a gente vai nadar, a gente se envolve demais, né? A gente se molha, a gente tem que controlar a respiração, a gente tem que controlar a força nos braços, nas pernas, a gente tem que ter coordenação e tem que ter concentração. Da mesma forma, uma é a vida do jovem cristão
superficial, ele não se envolve muito, ele fica sempre no raso. Outra é a vida do jovem cristão profundo. Avivamento é um chamado à profundidade. Avivamento é um encontro com Deus, um chamamento para águas profundas em Deus. Eu quero te despertar para a responsabilidade de decidir em teu coração ser profundo. Vamos terminar por aqui hoje, né?